Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É bacana quando alguém vem apresentar, né, aquilo que você há de apresentar, e a pessoa fala assim, esta maravilhosa apresentação. Antes dela começar, cria-se uma expectativa muito grande, né? Então, e deixa o palestrante até meio bambo, mas faz parte. Vamos lá. Bom, primeiro deixa eu me apresentar um pouco, né? Falar de quem eu sou, para depois nós começarmos então com o tema proposto para essa noite. Eu me chamo Vinícius, pertenço a essa paróquia desde 1996. Na verdade, na época não era paróquia, era a paróquia do Rosário, né? E quem tomava conta aqui da igreja eram os franciscanos. E de lá para cá o Senhor vem trabalhando na minha caminhada, né, de fé, na minha vida, na minha alma e na vida da minha família. Sou casado há 4 anos e tenho um neném lindo, chamado Heitor, de 6 meses. Bom, então é isso. Qual é a grande notícia que o Senhor tem para nós nessa noite? Bom, não é uma notícia nova, embora essa notícia ela se renove, porque assim como a Sagrada Escritura, quando você lê uma passagem que você já leu várias vezes, também as notícias que o Senhor tem para nos dar, ela se renova, que não são só as notícias que estão nas Sagradas Escrituras, mas que são fatos que a igreja tem um carinho muito grande de divulgar. Fatos que fazem com que a gente tenha certeza de que nós escolhemos o lugar certo, que nós estamos caminhando na direção correta. Então, esta notícia é: Jesus está vivo no meio de nós. Aí você fala, tá, Vinícius, bem que você está falando, né? Não tem novidade nisso. Mas essa notícia, ela precisa, volto a dizer, ecoar. Essa notícia de que Jesus está vivo no meio de nós, ela precisa se fortalecer dentro de nós e ser a primeira a nos motivar no primeiro segundo que a gente acorda. Ao acordar, Jesus está vivo, o meu Senhor está vivo. E dentro dessa verdade, nós poderíamos cair na tentação de ter uma visão de nosso Senhor bastante esotérica, panteísta, né? Ah, Jesus está vivo, Deus está vivo, em todos os lugares. Tem até uma canção que fala, né? Está no céu, né? Está no ar, está onde? Ah, está no picolé, está na flor que cai. Ah, Deus, né? E a gente começa a viajar, porque Deus vira nada. É tudo e ao mesmo tempo torna-se o quê? Torna-se nada. Porque ele pode ser qualquer coisa, então. E aí nós vamos tendo uma visão muito distante daquilo que a Santa Igreja nos apresenta de nosso Senhor. Jesus está vivo no meio de nós, atuante, mas não está solto como uma bactéria, um vírus. Está presente unicamente, de modo particular, no Santíssimo Sacramento do altar. Aí você vai falar assim, a Eucaristia, Vinícius, é. E aqui, antes de entrar na apresentação, corrigiu um vício nosso, né? Vou baixar um pouquinho, né? Corrigiu um vício nosso. Nós chamamos Jesus Eucarístico de a Eucaristia, correto? Vou receber a Eucaristia. E aí, na verdade, a igreja nos ensina que a Eucaristia é o santo sacrifício da missa. A Eucaristia. E a Sagrada Comunhão, Jesus Eucarístico, né? O grande presente que o Senhor nos dá na Santa Missa. Porque é Ele próprio, é Ele todo, Ele tudo. Então, importante para a gente começar essa palestra, né? A gente ter isso em mente. Jesus está vivo, no meio de nós, e de modo particular, na Sagrada Eucaristia. Aí você fala, Vinícius, e os outros sacramentos?
Jesus também não está presente? Sim, a igreja diz que está, mas não como na Sagrada Comunhão. E é bonito isso, porque é algo muito íntimo, né? Quando você comunga, lembra aí da comunhão de ontem. Você católico foi à missa ontem, né? Quando você comunga, ninguém pode descrever para você o que só você sente. Ninguém pode tentar escrever num caderno o que você está sentindo naquele momento. Me recordo que eu fiz a primeira comunhão com 7 anos, em 1987. E eu estava todo bobo porque eu ia vestir branco, e a menina que ia entrar comigo na fila era uma paixão minha. E naquele dia eu achava que eu ia casar. Que eu ia casar de branco, ela toda de branquinho. Nós íamos entrar no corredor da missa. E mais, como eu era o pequeno, sempre fui o menor, então no primeiro da fila. Então eu ia entrar como primeiro da fila, com a Camila, lembro o nome dela até hoje. Tinha 7 anos. Eu falei, não, é hoje que eu vou casar, na frente do padre, né? Frente do padre. Quando eu cheguei lá, me lembro que tinha umas irmãs, eu fiz em Niterói, minha primeira comunhão, no Rio de Janeiro, e as irmãs eram muito, né? E nós ensaiamos direitinho, e elas falavam, não pode rir, não pode dar tchau para a mamãe, né? Não pode fazer pose para foto, é Jesus. E quando eu cheguei lá na frente, que o padre falou o corpo de Cristo, eu olhei para Camila, olhei para Jesus, falei, amém. Mas olha que bonito, depois eu fui entender que, na verdade, aquele sentimento de casamento que o Senhor colocava no meu coração, era a minha alma falando com Jesus Eucarístico. Naquele dia, quem casou-se com o Senhor Jesus foi minha alma. E depois, com o tempo, fui entendendo essa empolgação desse menino com 7 anos de idade. Então, vamos lá. Eu de cá, né? Oi? Isso. Bom, nessa abertura, eu coloquei assim para a gente poder meditar e também rezar juntos. Por bondade e misericórdia do próprio Senhor Jesus Cristo, adentremos neste comovente e constrangedor cenário de sublime amor, para então contemplarmos o amado outra vez, por obra do Divino Espírito Santo. É importante deixar claro isso. A Sagrada Comunhão é desejo do Pai, é realidade por obra e graça do Espírito Santo, e é a realização do sonho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus poderia ter morrido, ressuscitado, que em nada, presta atenção, alteraria o plano salvífico do Pai, se ele não tivesse deixado o seu corpo e o seu sangue na hóstia consagrada. A igreja ensina que o sacramento da comunhão foi um ato de voluntária vontade do Senhor, é claro, diante do Pai, pela ação do Espírito Santo, por nós, porque olha que bonito, Jesus é Deus humano, sim ou não? E ele sabia que quando ele voltasse para o Pai, nós precisaríamos de quê? De força. De força. E é bonito quando o evangelista narra, eu estarei convosco até os últimos dias. E é bonito porque nesta palavra do Senhor já é a Santa Missa, já é a Sagrada Comunhão, já é a comunhão que você tem sede, já é o tabernáculo da sua comunidade, da sua paróquia. E aí, eu coloquei aqui no início, se você quiser anotar, eu acho que é importante, quem trouxe para anotar, algumas passagens que fazem referência à Sagrada Comunhão, a Jesus Eucarístico. O tema dessa noite, que é milagres eucarísticos, ele precisa primeiro estar fundamentado na palavra. Então, essa é boa, né? Ali, essa é esperta. Fotografa e depois anota. É assim que a coisa funciona, né? Então, você tem algumas passagens ali.
Eu gostaria que você guardasse João 6, 27 a 57. Nós vamos ler no finalzinho, tá bom? O João 6, 27 a 57, que é chamado o discurso do pão do céu, né? O discurso do pão do céu. Bom, antes de falar dos milagres eucarísticos, eu escolhi para essa noite 8 milagres, não são muitos. A igreja considera como milagres autênticos comprovados 141 milagres. Na história da igreja, existem quase 500 relatos de milagres eucarísticos, nesses 2000 anos. Mas a igreja, ela tem como atestar, né, ela atesta, né, a veracidade do milagre de 141. Eu escolhi 7, aliás 8. Mas é importante a gente entender o que é um milagre. E aí, isso, só da Sagrada Comunhão, só da Eucaristia. O que é um milagre? Volta naquela questão lá, onde está Deus? Está no céu, está no mar, está... um milagre. Meu filho é um milagre, não é assim? A minha namorada é um milagre. Olha, eu consegui um emprego, é um milagre. E a gente começa o quê? A banalizar o quê? O milagre. O que a igreja nos ensina sobre o milagre? O milagre é um efeito realizado diretamente por Deus na natureza. Tudo bem, você pode chamar seu filho de milagre, você pode chamar sua mãe de um milagre depois dela ter superado uma grave doença, você pode dizer que a graça do emprego é um milagre, mas especificamente, quando a igreja fala de um milagre, e ela usa esse termo, ela está dizendo de uma intervenção, ela está falando de uma ação direta de Deus na natureza, de modo extraordinário, ou seja, fora da ordem, que a ciência não consegue explicar. A ciência, ela investiga e ela vai dizer assim, olha só, pelas leis da natureza aconteceria isso, mas não foi isso que aconteceu. Aí alguém vai perguntar, tá, então o que aconteceu? Aí a ciência fala, é mistério. Então, não se trata de uma violação das leis da natureza, isso é bonito, né? Porque Deus é o Deus da natureza, Ele quem criou as leis da natureza, então Ele não altera as leis, olha que bonito, nem da derrogação, nem sequer suspensão dessas leis. Trata-se de um fato, um efeito realizado, independentemente dos poderes e leis naturais, ou seja, é como se Ele estivesse acima da lei, porque Ele é o Senhor, né, de todas as coisas. Não é como se Ele estivesse, como Ele está acima da lei, Ele pode agir do jeito que Ele quiser. Aqui nós lembramos das 3 virtudes do nosso Deus, qualidades, né? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Por tal caráter, o homem conclui racionalmente que o próprio Deus, acima e fora da natureza, é causa imediata e direta do efeito, sem intervenção, como normalmente das causas segundas que chamamos natureza. Os milagres eucarísticos são eventos extraordinários ocorridos após a instituição da Eucaristia, que nos orientam necessariamente para Cristo, nosso Senhor. Eles alimentam a nossa fé e atestam que há um só caminho, uma só verdade, uma só fonte de vida. Portanto, quanto mais eucarística é a minha fé, mais católico eu sou. Você entendeu? Portanto, quanto mais eucarístico e mais católico eu sou, menos vai existir na minha cabeça a possibilidade de abandonar a igreja. Então, quando alguém falar assim, fulano era católico, você pode dizer com toda autoridade, era, porque nunca foi eucarístico o coração, a fé nunca foi eucarística. E digo mais, nunca foi mariana, porque a fé eucarística caminha junto, né, com a experiência da maternidade de Maria. Então, é muito bonito ver isso, né? Olha que coisa, Jesus se dá na cruz, se entrega a sua mãe para nós,
deixa-se na Sagrada Comunhão, deixa Maria como professora, para que nós tenhamos uma fé eucarística. Ora, só deixa de ser católico quem nunca conheceu a verdadeira fé. Nós podemos dizer isso? Se um dia você me vê em qualquer outra igreja, se eu posso falar, depois vai para o YouTube, é bom que vai, né, eu vou rever várias vezes. Se você me vê em alguma garagem do fogo, né, se você me vê em alguma igreja, né, cuspe santo de Deus, me interna, bota uma camisa de força, fala assim, eu conheço esse menino lá, ele falou uma vez numa palestra e tal, pode pegar ele aí, me interna, nem tem mais manicômio que isola, né, mas pode me isolar, porque eu estou louco, né, para largar a igreja, só maluco mesmo. Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei duas meditações, eu estou fazendo de forma figurativa, aqui é o Vitão que está fazendo, né, para mim, né, porque eu acho que não está funcionando. Obrigado. Eu estou aqui fazendo uma pose, mas será que eu que estou? Tá bom, eu continuo então encenando, né? O homem, olha o que São Francisco de Assis nos fala, o homem deveria vibrar, o mundo deveria tremer, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote. Isso é muito bonito, né? Porque olha como São Francisco se refere a Jesus Eucarístico. Quando o Filho de Deus aparece, a igreja chama de forma muito delicada e pedagógica, o sacramento da Eucaristia, ele fala sobre o véu do sacramento, né? O véu do sacramento. E aí, volta a figura da esposa, né? Que as esposas, algumas ainda entram assim, elas entravam para casar como? Com o véu, né? O véu no rosto. O noivo vinha lá na frente, quando ela chegava, o pai com aquela cara de mal, né? Entrega a filha, né? Assim. E aí o noivo fazia o quê? Abria, né? E olhava, meu Deus, que mulher maravilhosa que eu escolhi para casar, né? Assim. Dava um beijinho na testa e assim iniciava a cerimônia. Essa simbologia, ela pode ser muito bem utilizada para nós entendermos o que é a Sagrada Comunhão. Quando nós recebemos Jesus Eucarístico, nós sabemos que, presta atenção nisso, sabemos que ao receber com amor, é isso que se faz, mas é bonito, não é o esposo que levanta o véu, mas a noiva, que é a igreja, que levanta o véu do noivo. Essa analogia, ela nos faz pensar no quanto nós deveríamos ficar em ação de graças após a comunhão. Faço o desafio a vocês aí, né? Quanto tempo dura seu momento de ação de graças pós-comunhão? Hoje em dia, da forma como têm sido preparadas as liturgias, não dura nem um minuto. Me lembro de uma vez, uma missa, aqui rapidinho para a gente poder ir lá para os slides, senão a gente foge. E aí, acabou o momento da Sagrada Comunhão, estava no momento de ação de graça, e aí algum pode dizer assim, a ação de graça é a missa toda. Não, após a Sagrada Comunhão, você recebê-la, é aquele momento ali, um momento que ninguém pode te atrapalhar, nem criança chorando. Se for seu filho, você pega no colo ali, adora Jesus, mas entende? Porque tem hora que não tem jeito mesmo, né? E aí eu me lembro de uma missa, que nós estávamos ali, o santo silêncio, o silêncio, né, na missa, tem sido raro o silêncio, né? E aí o santo silêncio começou, de repente veio uma menina, agora fugiu o nome dela, tem muito tempo, isso foi, sei lá, acho que foi 2002, pegou o microfone e falou assim, gente, eu queria dar um recado. E todo mundo, né, e o frei lá sentado, ainda no estado de diálogo com o Senhor, né, ainda naquele momento de diálogo com o Senhor, queria dar um recado, Dona Fulana faleceu, que era uma senhora que participava conosco da comunidade, e todo mundo, faleceu? Passou um tempo, o frei levantou, falou, gente, então vamos rezar,
o Dona Fulana. Afinal de contas, nós celebramos aqui a Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia, Jesus é vida e tal. Ele começou a se empolgar, e eu falei, pronto, agora o momento de ação de graças foi embora mesmo, né? E aí, de repente, veio a mulher, mesma mulher, gente, desculpa, ela está na UTI ainda, mas está quase lá. Gente, contando, parece piada, mas ela está na UTI ainda, mas está quase lá. Aí o Frei falou assim, gente, a véia vai morrer ou não vai? Mas falou assim, não está. Acabou a missa. Você imagina isso, depois do momento de ação de graça. Ou seja, todo mundo perdeu totalmente a noção de onde estava, né? Deu um recado fúnebre, no momento de ação de graças, o Frei se empolgou com o recado fúnebre, porque viu que aquele era um momento talvez que poderia consolar alguém, e de repente veio a mesma pessoa e fala, não, morreu ainda não, está quase lá. O Papa Bento XVI fala assim, na Eucaristia, ele, está falando de Jesus, torna-se tangível no meio de nós, tangível, eu posso tocá-lo, dá-se sempre de novo, torna-se nosso, para nos tornarmos seus. É o evangelho que nós lemos ontem, né? Deus tem a iniciativa, para que nós depois possamos dar a resposta. É porque Deus nos amou primeiro, né? Foi o que nós ouvimos ontem. Pode passar, Vitor. O que deseja? Obrigado. Volta lá. É isso mesmo, isso, obrigado. Como deve se comportar o fiel diante de um milagre eucarístico? Bom, houve uma notícia, o mais recente agora é o milagre de Guadalajara, no México, em 2013. As hóstias sangraram, mas ainda está sob investigação. Houve um anúncio. Como deve se comportar o fiel diante de um anúncio de um milagre eucarístico? O fiel é, antes de tudo, chamado a renovar a sua fé na presença viva e incomparável de Jesus, o Senhor na hóstia consagrada, não sendo aceito em sua caminhada, que confunda a Eucaristia como um mero, porém agradável, encontro fraterno, ou satisfação social mantida por uma tradição milenar, como se esta pudesse ser comparada a qualquer outra. Olha que bonito. Então, assim, o que a igreja ensina para a gente? Diante de um milagre eucarístico, a primeira coisa que deve vir no meu coração é que a missa continua. A missa continua. Na Semana Santa, nós iniciamos, né, na Quinta-feira Santa, uma liturgia, e a liturgia se encerra quando? No domingo. Por isso que não tem bênção final, não é assim? Lembra? Está bem recente aí na nossa cabeça. Então não tem a bênção final. O padre despede o povo vai, não tem bênção final. Porque há uma missa. E é bonito a gente entender, e importante, mais do que bonito, que a missa que Jesus iniciou lá na Quinta-feira Santa, ela continua. A missa continua. Ela não acabou. Ela só acaba quando Jesus retornar. Na volta do Senhor, aí acaba a missa, porque aí já não vai ser necessário mais o sacrifício da missa, porque nós estaremos diante do esposo, por toda a eternidade. Então, diante de um milagre, primeira postura de adoração, de profundo recolhimento, a missa continua, Diante de um anúncio de um milagre, cabe ao fiel manter-se em estado de orante expectativa, até que os eventos ocorridos sejam oficialmente aprovados pela Santa Igreja, o que se dá após uma ampla pesquisa científica e criteriosa análise. Outro dia, uma irmã me perguntou assim: Vinícius, é verdade que para ser cientista no Vaticano tem que ser ateu? Eu falei, não, filha. O fato é que os cientistas que analisam os milagres, e não só os eucarísticos, eles não podem usar, e é o que a gente chama de neutralidade científica, né? Eles não podem usar da sua experiência de fé para dar uma resposta científica. Vocês entenderam isso? Então eu não posso, é como se eu sou um repórter, e eu estou ali
cobrindo uma rebelião num presídio, o meu filho está lá dentro, exemplo mais maluco, mas é só para você entender, e eu não posso conduzir a matéria de acordo com a emoção do meu coração, porque meu filho está lá dentro, que eu estou sentindo. Então, assim agem os cientistas quando são chamados, né, a iniciar uma investigação. Não é necessariamente um grave pecado não crer nos relatos dos milagres eucarísticos. Ou seja, a igreja diz assim, você pode não crer, não é um pecado. Porém, olha só, contudo, o que entra em questão é para onde está se dirigindo a sua vida de fé. Porque se você duvida de um milagre eucarístico, não vai demorar muito, você vai duvidar do quê? Da presença real de Jesus na Eucaristia. E aí, numa onda protestante, você começa a, como diz lá em cima, lá, começa a achar que a missa é um mero encontro, e que a Eucaristia é simbólica, e que o vinho que o padre consagra, e que depois, após a consagração, se torna sangue do Senhor, é simbólico. Ou como os luteranos acreditam, né? Existe a presença durante a celebração. Acabou a celebração. Por isso que não tem sacrário. Aliás, é uma obra de misericórdia do Senhor. Por que a nossa igreja tem sacrário? Você sabe? Será que após a Santa Ceia com os apóstolos tinha um lugar para guardar? Não. A igreja, como mãe, ela sabe que tem gente que não pode vir à missa por uma doença. Por isso surgem os ministros da Sagrada Comunhão, né? Ministros extraordinários. Por quê? Porque eles são demais? São top? Não. Por quê? Porque os ordinários são quem? Os padres, o sacerdote. Tanto que tem paróquias que o sacerdote não abre mão dele mesmo distribuir a Sagrada Comunhão. Ele não abre mão. Os ministros até ajudam, né? Junto com os acólitos e tudo, mas o sacerdote não abre mão porque é a igreja. Então, eu tive a graça de ser ministro da Eucaristia por 6 anos aqui. E foi uma batalha. 6 anos, foi uma batalha assim na minha alma, porque várias vezes eu me vi envaidecido. Nossa, estou aqui de branco, né? Pertinho do altar. Eu toco em Jesus toda hora, né? Eu posso levar Jesus, eu posso negar a Eucaristia, porque, né, só existe 2 possibilidades que se pode negar, que a igreja diz que você deve negar a Sagrada Comunhão, que é estado de embriaguez, né, estado de embriaguez, e estado de falta de consciência, porque antes acreditava-se que você podia diluir, colocar na água e dar para o doente inconsciente. Por muitas vezes cometeu-se esse erro, né? Na verdade não é que é antes, falta de orientação mesmo, falta de informação. Eu não estou consciente, então eu não posso receber Jesus Eucarístico. Eu preciso de consciência. Por isso que a criança, né? Entende? Certa vez também vi isso, como ministro da Eucaristia, da Sagrada Comunhão. A mãe recebeu, aí ela pegou Jesus com a mão, que já para nós, assim, de modo parte especial, no Crescendo na Fé, também daria aqui um outro encontro, para falar dessa questão, né, de tocar Jesus com a mão, na Santa Missa, e ela já ia entregar para o filho, como se fosse uma bala, como se fosse, sei lá, um pedaço de paçoca. Eu falei, não, comunga. Não, mas é uma criança. Eu falei, exatamente por isso, mãe. Uma criança, vai chegar a hora dele. Semana passada eu li e aí são as profanações, né? Aquilo que Jesus sofre na Sagrada Comunhão, o que ele sofre todos os dias. Eu li uma notícia de que invadiram uma igreja, isso no interior de Minas Gerais, agora fugiu o nome da cidade, em que o ladrão pegou a Sagrada Comunhão, né, Jesus sacramentado, e jogou no terreno do lado da igreja. Esse terreno do lado tinham 10 cães. É o que Jesus sofre na Eucaristia, por amor por nós, por amor.
Vinícius, até quando Jesus permanece na sagrada espécie, né? No pão eucarístico ali? Até quando? Até que haja matéria, substância do pão eucarístico. Se há bolô, se mofa por descuido, porque em muitos lugares, por descuido, falta de informação, falta de pastoreio, colocam Jesus eucarístico com tapaué. Você tem noção do que é isso? A Sagrada Comunhão em cálice de madeira, âmbula de madeira, que a gente já sabe que nunca pôde. Mas vários lugares você tem, porque a madeira, o que acontece? Ela, né, tem uma tendência de quê? Ela chupa a matéria que está ali com ela, né? Então, é importante a gente pensar nisso, qual é o cuidado que a igreja deve ter, e qual é o cuidado que eu, fiel, devo ter com Jesus Eucarístico, né? Pode passar. O que deseja nos dizer o Senhor com um milagre? Jesus já nos disse tudo, amados. Aliás, tudo não, né? Porque Deus é muito maior do que nós podemos alcançar. Ele disse aquilo que nos cabe e aquilo que nós suportamos, né? O que Jesus quer nos dizer quando Ele se manifesta no milagre eucarístico? Calma que está chegando o milagre eucarístico, gente. Essa é só uma introdução. Que Ele está verdadeiramente vivo e atuante na história, assim como o Pai e o Espírito Santo, também presentes na Eucaristia. Então, o milagre eucarístico é um tapa na cara do ateísmo. Ah, cadê Deus? Está aí. Cadê Deus? A gente vai ver, né? Deus. Que a igreja, sua esposa, comandada pela autoridade petrina e conduzida pelo Espírito, continua a seguir os seus ensinamentos. Fazer isto em memória de mim. Há quem faça uma tradução, uma interpretação errada do em memória, né? Em memória é só para lembrar, não, em memória significa atualizar. Fazer isso em memória. Atualize. Tudo que ligares no céu será desligado, né? Tudo que ligares na terra também será, enfim, desligares na terra também será desligado. E ele fala assim, que Satanás e seus servos não vencerão e não resistem a ele. Nesse livrinho que nós vamos sortear no finalzinho, do Monsenhor Seguir, a presença real, tem um relato de um caso de possessão. E aí ele fala como que o diabo age diante da Sagrada Eucaristia. Como que é um exorcismo quando o padre estende o ostensório. Né? Como que a legião das trevas, do inferno, age diante de Jesus Eucarístico. Porque é um grande mistério, né? Os anjos nunca vão comungar o corpo de Jesus. Em matéria de santidade, porque são, né, criaturas espirituais puríssimas, os anjos. Seu anjo da guarda nunca vai comungar Jesus Eucarístico. Você entende o que é isso? A alegria do teu anjo da guarda quando você vai à Santa Missa, porque é tudo que ele mais quer, né? Eu acho que na verdade, tenho certeza, é o lugar que o seu anjo da guarda mais gosta de estar. Que ele nos guarda, que seu amor não mede e nunca medirá esforços para nos santificar e nos salvar, até que ele venha novamente em sua glória para coroar os seus. Que ele nos aguarda no tabernáculo mais próximo para ser adorado e assim, no seu amor, nos curar e libertar. São João Maria Vianney, cura d'Ars, né, o cura de Arnes, uma cidade na França, ele dizia, se nós soubéssemos quem está no tabernáculo, as igrejas precisariam de segurança, porque não haveria como segurar a multidão. Bonito, né? E aí o que a gente vê na capela? Mosca. É triste. Quando você encontra, é claro, você não vai ficar pensando nas pessoas quando você está diante de Jesus, julgando-as, né? Ah, mas, está vendo, minha sogra podia estar aqui. Ah, mas, minha namorada, não. Mas, que bate quando você entra na capela, e aí você passa 20 minutos, meia hora, 40 minutos, que não entra ninguém, você fala, meu Deus, né? Então,
Talvez Deus tenha preparado aquele momento só para você, mas também este incômodo é um sinal do nosso amor, dessa presença contínua, do estado de graça, que pode acabar, amados, 5 minutos após a missa, porque você discutiu com sua esposa, porque você xingou o cara que fechou você no trânsito, porque você julgou o padre, né? Pode passar, acho que já foi, né? Ali embaixo fala dos sacerdotes, mas é importante depois a gente retoma isso aí. O Papa João Paulo II, São João Paulo II diz assim: a igreja vive da Eucaristia, ou seja, tudo que ela faz e tudo que ela oferece para o mundo vem da Eucaristia. Sem a Eucaristia, a igreja não seria nada, não seria nada. Sem Jesus Eucarístico, sem a Santa Missa, maravilhosa noite, né, da Semana Santa, da Quinta-feira Santa, porque sem a Santa Missa, nós não estaríamos mais aqui, amados, não suportaríamos mais. São Pio de Pietrelcina, que a gente vai ver no finalzinho, vai dizer assim: o mundo suporta sem o sol, sem a missa não. Bonito, né? O mundo suportaria sem o sol, sem a missa não. Então vamos lá. Aqui eu acho que não vou me aprofundar, porque senão a gente acaba perdendo um pouco de tempo, mas é só uma explicação sobre o que é a transubstanciação, para você poder entender. O que é feito, né? O pão sem fermento, o pão ázimo, ali, a forma como é feita a matéria, ela permanece. O que muda é a sua substância. Vou pensar aqui, é como se fosse o teu corpo e o teu caráter. Entende? Mas aqui no caso, o que muda em nós é o corpo e o caráter. Alguns psicólogos vão dizer que o caráter ele vai se formando ao longo da vida e até a velhice. No caso da transubstanciação, a matéria na nossa frente permanece a mesma, o cheiro do vinho permanece o mesmo, porém já não é mais o pão e já não é mais o vinho. Por isso é muito bonito quando um padre, um pároco, dá à comunidade a oportunidade de adorar o sangue preciosíssimo de Jesus no altar, com uma âmbula de cristal, porque nós somos muito lentos, né? Então a gente precisa ver, precisa tocar. Tem criança quando entra na loja, quer tocar nas coisas? A gente é assim, né? E Jesus sabe disso. Ao longo da história ocorreram mais de 400 milagres eucarísticos em diversas partes do mundo. Bom, vamos ao primeiro milagre. Santa Clara de Assis, alguém conhece? Já ouviram falar? A pobrezinha de Assis, né? Como dizia Francisco, esposa da pobreza, né? Ela, olha só, esse milagre é narrado na obra A Legenda de Santa Clara, assim como tem a legenda dos capítulos de São Francisco, tem também a legenda de Santa Clara, narrada pelo mesmo autor, escrita pelo mesmo autor, Tomás de Celano, que é contemporâneo. Tomás de Celano, na verdade, viveu no mesmo século, mas um pouco mais à frente. Assim diz o antigo texto: pelotões, século XIII, né? Pelotões de soldados e bandos de arqueiros sarracenos, muçulmanos, sombrios como harpias, acampavam em região próxima de Assis, por ordem do imperador Frederico II, da Suécia, com a finalidade de a tudo devastar e conquistar toda a cidade. Um dia, durante um ataque feroz, eles irromperam nas adjacências de São Damião. São Damião é uma capela que São Francisco vai entregar a Santa Clara, que é chamada hoje de Porciúncula, né? É a igreja de Santa Maria dos Anjos, que é aonde há o santo perdão todo dia, né? Então é interessante a gente pensar, é muito bonito, é uma capelinha e foi construída em volta dela uma grande basílica, que quem entra em Assis, um dia estarei lá, se Deus quiser, quem entra em Assis já vê logo, né, a basílica. Então, ao redor de São Damião, que foi a primeira igrejinha que Francisco restaurou, o que acontece? Aqueles homens estavam em volta ali para invadir a capela. E aí, é claro, invadir, quebrar, estuprar, né? Os corações das monjas se contraíram pelo terror e, trêmulas de medo, dirigiam seus prantos à Madre Superiora. Quem era a Madre? Santa Clara.
que com um coração intrépido ordenou que pusessem, embora estivesse doente, diante da porta, bem na frente dos inimigos, pusessem ela, né, colocassem ela de pé, trazendo numa caixinha de prata e marfim, na qual estava guardado, com suma devoção, o corpo do Santo dos Santos. Não demorou muito, e a audácia dos agressores se transformou em espanto. Abandonaram os muros que haviam escalado, derrotados pela força daquela mulher que rezava diante de um forte clarão. Então, o historiador vai dizer que o que os sarracenos viam, um sol na mão daquela mulher, um sol. Então, aterrorizados com aquilo, eles não conseguem entender, né, apavorados, e aí Assis é preservada do ataque dos sarracenos. É bonito porque a região da Umbria, a região de Assis, era nessa época uma região totalmente devastada pela guerra, né? Machucada. Mas Assis, há quem diz que quando se entra em Assis sente algo diferente. Não sei se vocês já tiveram em Assis, já teve Assis? Acho que é uma coisa assim que é indescritível, porque é um canto mesmo especial de Deus, né? Pode passar. E aí nós temos a capelinha, na verdade, a igreja de São Damião, dentro da basílica, só para vocês terem uma noção. Olha o arco que a basílica, né, a cobre, né? Então, assim, ela é bem pequenininha. O Papa Francisco, todos os anos, na festa de Assis, né, na festa de São Francisco de Assis, ele vai à capela. E ali você tem um quadro, né, tentando retratar um pouco. E aí, por isso que Santa Clara ela sempre aparece com um ostensório, né? Ela aparece com um ostensório. Por que o ostensório? Porque ostenta quem? O Senhor. Essa é a verdadeira ostentação, né? O Senhor, o ostensório. Vai passar. Milagre de Lanciano, século VIII. Vinícius, esse é, sem dúvida, um milagre mais falado. É, verdade. O milagre mais falado na história dos milagres eucarísticos. Há mais de 12 séculos, deu-se um dos mais prodigiosos milagres eucarísticos da igreja. Por volta do ano 750, na cidade de Lanciano, vivia um mosteiro de São Legosiano, os monges de São Basílio. Entre eles, havia um que se fazia notar por sua cultura mundana. Então, era um frade, porém um frade, embora inteligente, mas um frade que vivia muito mais na carne do que no espírito. Sua fé parecia vacilante, e ele era perseguido todos os dias pela dúvida de que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho seu verdadeiro sangue. Gente, imagina o que não deve ser um tormento de um padre duvidando da presença de Jesus na Eucaristia. Creio que Satanás se empenha de uma maneira muito particular, muito única ali, diante do sacerdote, e por isso a igreja tem que rezar pelo sacerdote. A gente reza muito pouco pelos padres, né? Para que ele perca a fé, a começar pela fé na Eucaristia. Para começar pela fé na Eucaristia. Se você for amigo de um padre, que você está percebendo que ele está perdendo a fé, seja corajoso. Fala, padre, vamos voltar, padre? Vamos voltar? Mas assim, com a autoridade que o Espírito Santo vai te dar, e de preferência que você não esteja de perto de ninguém, né? Que seja só você e ele, porque você é amigo. Amigo é para isso, né? Tem gente que prefere, tem gente que vê a fé do padre morrendo e fica assistindo, né? Fazer o quê, né? Não, vai lá, vamos fazer vigília pelo padre, pela santificação do padre, vamos, né? E se falar isso, dependendo do padre, que santificação do padre, que história é essa, né? Como assim, rezar pelo padre? Alguns sacerdotes até você falar assim, padre, eu vou rezar uma Ave Maria por você, não precisa. Então assim, é importante a gente ter, né, essa coragem. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo-o orar continuamente. Entenda, ele, na sua dificuldade, mesmo assim ele rezava. Foi quando certa manhã, celebrando a Santa Missa, mais do que nunca atormentado pela dúvida, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo.
na mão dele. Carne. Abrir um parêntese. Na hora em que o padre diz as palavras da consagração na missa, o fiel não tem que repetir não, tá? Porque isso é um erro que eu cometi. Eu falava junto com o padre. Tomai, né, e bebei todos vós. Não, ouve igreja, ouve, né? Ouve. O padre ali naquele momento, ele é Jesus. Então você imagina você na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, fazendo o eco de Jesus. Não dá, né? Jesus, vou te acompanhar. Não. É o Senhor, né? Sentiu-se confuso, dominado por um temor diante do espantoso milagre, permanecendo longo tempo transportado num êxtase verdadeiramente sobrenatural, até que em meio a transbordante alegria, o rosto banhado de lágrimas, voltou-se para as pessoas e disse, olha que bonito, ó, bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o santo Deus quis desvendar-se neste santíssimo sacramento, e tornar-se visível aos nossos olhos, aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus, que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Gente, se tivesse uma máquina do tempo, eu queria voltar lá, para ver esse padre chorando, falando isso, imagina, né? Imagina isso, né? E aí, pode passar, um resumo da análise, importante isso para vocês também. Muitos sites vão relatar o milagre de Lanciano, mas tem que tomar cuidado com a internet, né? A internet, às vezes, coloca algumas coisas que não são, de fato, verdadeiras. Após alguns meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo os seguintes resultados. Então, chamaram um médico, especialista em anatomia clínica e especialista, né? E ele vai dizer o seguinte: a carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue, a carne é do tecido muscular do coração, o miocárdio, endocárdio e nervo vago. Olha que coisa. Então, quando o padre eleva a Eucaristia, a Sagrada Comunhão, você pode ficar com essa imagem. Eleva o coração de Deus. O padre eleva o coração de Deus. Por que você beija a mão do padre? Porque a mão é legal, é gordinha, igual do Padre Ilha, por exemplo. Por que você beija a mão do padre? Porque é esta mão que se torna na Santa Missa como um verdadeiro útero. É pela mão do sacerdote. É por isso que e é um costume que está se perdendo, né? As pessoas ficam com vergonha. Paz de Cristo, padre. Paz de Cristo, padre. Eu, entrei para cumprimentar o padre Celso. E aí um jovem veio, e aí, padre, beleza? Eu olhando. Então, assim, perdeu-se, né? Porque o padre, ele fica lá na porta, também é litúrgico, tá? Não é porque ele é político, não. Tchau, gente. É litúrgico também. É para a gente lembrar que foi por causa dele, olha só, também não é soberba, porque soberba é coisa do demônio. Para lembrar que foi por causa dele que a missa aconteceu. E que aquela mão é mais santa do que qualquer outra mão que você possa pegar. Exceto a do nosso Senhor, é claro. E da Virgem Santíssima. Você entende isso? E aí está assim, a conservação da carne, o sangue foram encontrados lá, é tipo AB, pertence à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes materiais: cloretos, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cálcio. É um sangue vivo, gente. É vivo. Não é sangue morto, né? Esse é sangue de um cadáver, sangue vivo. A conservação da carne e do sangue deixados em estado natural por 12 séculos expostos à ação de agentes atmosféricos, permanece um fenômeno extraordinário. Está lá, em Lanciano ainda, cidadezinha na Itália. Então, se tiver oportunidade também, visite Lanciano. É um santuário eucarístico, né, que atrai milhões de pessoas. Dr. Odoardo Linoli
chefe do serviço dos hospitais, de serviço dos hospitais reunidos de Arezzo. Antes mesmo de redigir o documento sobre o resultado das pesquisas, os doutores enviaram aos frades um telegrama nos seguintes termos. Olha que bonito, gente. Cientistas mandaram um telegrama para os frades dizendo assim: e o verbo se fez carne. É assim que o milagre de Lanciano, desafiando a ação do tempo e toda a lógica da ciência humana, se apresenta aos nossos olhos como a prova mais viva e palpável do que de comei e bebei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Anda lá, pode andar. E aí, um pouco do que eu consegui também encontrar, mais nítido também, né? Para vocês poderem terem uma noção. Só para você entender, é uma coisa só, fica o ostensório e o cálice. Aqui embaixo, o sangue coagulado do Senhor, vivo. Se ele for examinado, a cada gotícula, né, daquela, vivo. E é muito bonito, porque são 5 gotículas, 5 coagulados. Há quem faça uma referência às 5 chagas do Senhor. Então, são 5, se você mexer, está vivo. A carne do sangue, do coração, perdão, a carne do coração do Senhor, lá, exposto. Isso é um milagre de Lanciano. 12 séculos. 12 séculos. Pode passar. O milagre eucarístico de Santarém, Portugal. Portugal geralmente é conhecido por Fátima, né? Por causa de Fátima, e que bom que é assim. Aliás, estamos no mês, né, de Nossa Senhora de Fátima. Esse milagre, está bem pequenininho, vou ler para vocês. Aconteceu no dia 16 de fevereiro, no ano de 1247, em Santarém, 65 quilômetros a norte de Lisboa. O milagre se deu com uma dona de casa, Elvira, casada com Pero Muniz, a qual, sofrendo com a graça da infidelidade, sofrendo com a infidelidade do marido, então o marido traía ela decidiu consultar uma bruxa judia. Tem bruxa em tudo quanto é religião, gente. Uma bruxa judia, que morava perto da Igreja da Graça. Esta bruxa prometeu-lhe resolver o problema se, como pagamento, recebesse uma hóstia consagrada. Até hoje isso continua acontecendo, irmãos. Trabalhos com a Sagrada Comunhão, missas satânicas, na verdade não é missa, né? Cultos satânicos, né? Então, pega a Eucaristia. Por isso que o ministro também se vê, alguém colocando no bolso, ele tem que ir lá e falar: amigo, comunga aí, rapaz. Comunga aí, tem que comungar na frente. Já viram em missa campal? O que o padre fala? Comunga na frente do ministro. O padre Hiller era bem, né, enfático com isso. Na frente do ministro. Tá, um monte de gente ali, para alguém sair dali, né, e fazer qualquer coisa com o Senhor. Aliás, se cai a Eucaristia, sabe o que a igreja orienta e que se deve ser feito? Que aquele local que o padre ou ministro comungue na mesma hora, Sagrada Comunhão, a partícula que caiu, né? Que ali seja aspergido água benta e que seja rezado no local uma missa, como um ato de desagravo, né? Pelo ultraje que o Senhor sofreu, mesmo por um descuido, caindo no chão. Ali, de novo, que o padre convoque um outro horário. Olha, nós vamos celebrar uma Santa Missa, porque Jesus sacramentado caiu no chão. Eu nunca ouvi isso acontecer, estou falando assim, mas é dessa forma que a igreja orienta. Para obter a hóstia, a mulher fingiu-se de doente, enganou o padre da igreja de Santo Estevão, que lhe deu a Sagrada Comunhão no dia de semana. Porque, olha só, o padre não pode negar você a Sagrada Comunhão, isso é bonito, né? Mesmo fora da Santa Missa. Você sabia disso? Você pode chegar: padre, eu quero comungar. Ele vai perguntar assim: você confessou, filho? Já, confessei. Ou, se você não estiver mentindo, né? Claro. Você pode confessar naquele momento. O padre, se você não confessou, o padre confessa e ele vai no tabernáculo te dar a comunhão, a Sagrada Comunhão. Ele pode fazer isso. E às vezes o padre
orienta alguém também da equipe de ministro que faça. Geralmente isso não é muito comum, não. Muito raro, tá? Que o ministro possa ter essa abertura. Aliás, a chave do tabernáculo, o Rodrigo está ali atrás, ele pode me corrigir. A chave do tabernáculo não tem que ficar na mão do ministro. É na igreja que fica a chave do tabernáculo. Tem casos que o ministro leva para casa, né, a chave fica lá. Tem casos do ministro fazer o sacrário dentro de casa. Meu Deus, né? Só quem pode ter sacrário dentro de casa é o padre. O padre pode. O padre Antonello, já ouviu falar? Da Aliança de Misericórdia. Ele dorme do lado de uma âmbula, com Jesus Eucarístico. A cabeceira dele. Ele pode, ele é padre. Ele é padre. Né? Vamos lá. De imediato, assim que ela recebeu a hóstia, sem o padre notar, colocou na dobra do seu véu, botou na roupa. De imediato a hóstia começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para casa, na Rua das Esteiras, perto da igreja, e escondeu o véu numa arca, o véu sangrando, uma arca de cedro, que guardava seus panos. À noite o casal foi acordado com uma visão espetacular, ouviram um barulho na sala. Eles, ao chegarem na sala, a visão que eles tiveram, anjos adorando a Sagrada Eucaristia em volta da arca. Então, relatos, isso assim, a igreja atesta, tá? Quem ouviu, testemunha, vai lá, quem viu, demora. É como o processo de canonização, gente. Que não é, né, assim, a não ser que a coisa seja tão evidente que a igreja também meio que acelera o processo, acelera, né, para que a gente possa celebrar e ter ali, olha São João Paulo II, muito rápido, né? Rápido. Porque, imagina, gente, né, você estudando a história de São João Paulo II, esperar por quê? Os milagres ali, né, enfim. O casal arrependido e convertido, de madrugada, chama o pároco, que, acompanhados de inúmeros clérigos e leigos, levaram a hóstia de volta para a igreja de Santo Estevão, onde continuou a sangrar durante 3 dias, olha que bonito. 3 dias, né? Enfim, a hóstia foi colocada em um relicário feito de ceras de abelha derretida, colocada num cálice até 1340, quando se afirma ter havido um outro milagre. Foi descoberto que ficou encerrada numa âmbula de cristal. As manchas cristalizadas de sangue solidificaram na cera e constituíram as relíquias do preciosíssimo sangue, como se pode ver ainda hoje, conservando-se. Próximo da igreja está a ermida do casal, a casa do casal. Então, na casa do casal construiu-se uma igreja. Bonito, né? Pode passar. E aí o milagre de Santarém, no Ostensório, Portugal, né? Ali é o altar maior, né? O altar central da igreja. E ele fica lá, em adoração perpétua, 24 horas, né? Aliás, tem algumas igrejas aqui que a adoração é perpétua, a gente tem que procurar saber onde é que é, para ir adorar Jesus, né? A catedral, por exemplo, né? A catedral de Vitória, se não me engano, acho que agora está tendo adoração perpétua, com Jesus exposto. É importante a gente entender quanto Deus pode agir na adoração. Pode passar. Vocês entenderam? Beleza? Milagre de Bolsena e Orvieto. Esse é bonito a gente entender e falar dele. Eu escolhi dentre os muitos. Aliás, só para lembrar e destacar, todos esses milagres saíram desse livro, de um padre de São Paulo, chamado Padre Gino Nassini. Ele, com base num catálogo chamado Miraculo da Eucaristia, que um jovem de 15 anos idealizou. Inclusive foi aberto o processo de canonização desse jovem. Deve pegar o nome do jovem aqui. Está aqui, só para vocês saberem. Ele cita o jovem no início. Carlos Acutis, falecido com 15 anos, com leucemia, um italiano. Ele vai estudar todos os
milagres eucarísticos, e é ele quem propõe o primeiro catálogo, para catalogar todos os milagres, né, e as pessoas poderem conhecer. Morreu e já se iniciou o processo de canonização desse jovem. Esse milagre é importante por quê? Porque é a partir daqui que vai se iniciar a procissão eucarística. Até então, Jesus ele não caminhava, né? Não se tinha um hábito de levar Jesus na Eucaristia, na Sagrada Comunhão, publicamente. Então, é aqui que surge já o que nós entendemos hoje por uma festa que nós vamos celebrar daqui a pouquinho. Qual é a festa? Corpus Christi. O tapete, esse cenário aqui. Você sabe por que do tapete? Como que surgiu? Porque quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas jogavam suas vestes para que ele pudesse passar, né? Ele entra glorioso e entra num burrinho, não é assim? Bonito, né? Então, ele entra glorioso no burrinho. Olha que coisa, né? É Jesus mesmo, né? E aí o tapete. Por isso as pessoas passam. Quem não é fiel, quem não, né? Nossa, perder a madrugada fazendo tapete. Fala sério, depois o padre vai pisar. É ignorância, né? O padre vai pisar mesmo. Pô, vai estragar tudo. Olha, ainda pisa. Quantas vezes você já não esteve na procissão do Corpus Christi? Aí você ouve as pessoas falando assim: pisa não, ai. É para pisar mesmo, filho. Foi feito para pisar. Pisa, porque é o Senhor. Ele pode pisar. Aliás, o tapete só tem sentido se fosse para Jesus pisar, né? O milagre de Bolsena, entre os milagres realizados pela Santíssima Eucaristia, é o milagre de Bolsena, o mais conhecido, por ter concorrido de modo especial para a nossa introdução na festa do corpo de Deus na igreja inteira. Em 1264, um piedoso sacerdote da Alemanha empreendeu uma viagem a Roma. Quis procurar o Santo Padre Urbano, o Papa Urbano IV, a fim de pedir esclarecimentos e consolações nas graves dúvidas de fé que o atormentavam. Então, o padre tinha intimidade com o Papa. Então, ele fosse uma direção espiritual com o Papa. Chato, né? Essas dúvidas versavam particularmente sobre a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Chegando de sua viagem a Bolsena, celebrou a Santa Missa na igreja de Santa Cristina. Ainda aí, mais uma vez, gravíssimas tentações o assaltaram. Gente, ele tinha acabado de conversar com o Papa. Cidades vizinhas. Ele volta, celebra a missa, Satanás, né, em volta dele. Passara-se a consagração do pão e do vinho. Acabada esta última, né, nesse momento último, o preciosíssimo sangue começou a borbulhar no cálice. Subiu. Então, olha só que bonito. É um milagre. Não só, ele aumentou o volume, né? Ele borbulhou, como se tivesse... Tenho desejado ardentemente comer essa Páscoa convosco. Ó o Senhor. Né? Assustado com o fato inexplicável, pensa em ocultar o milagre. Perdão, as gotas do sangue do Senhor caem no corporal. Caem no corporal. Aliás, é muito bonito ver o filme da Paixão de Cristo, quando Nossa Senhora vai enxugar o sangue, né, do Senhor. Né? Por isso que, né, toda a liturgia, ela está ali. A missa é o Calvário. A missa é o Calvário. Outro dia falaram de novo, né? Ah, mas tem que bater palma, tem que bater palma, tem que bater palma. Não, filho, é o Calvário. É o Calvário. Você bateria palma no Calvário? Ah, mas a igreja já mudou. Não, filho, o Calvário é o mesmo. Jesus é o mesmo, né? O Calvário é o mesmo. Assustado com o fato inexplicável, ele pensou em ocultar o milagre, tanto mais que o atribuiu ao seu pecado, ou seja, de vergonha, né? Dobra cuidadosamente o corporal e procura escondê-lo debaixo da pedra do altar. Mas o sangue passa, o elo, linho e 4 gotas caem sobre os degraus do altar. Então, olha só essa cena, ele guardou, o sangue passou, gente, olha isso, caem as gotas no degrau do altar, mas o sangue, enfim, deixando impresso ali o sinal. O
que fazer? Pode passar. Já não podia mais ocultar o milagre, pois as pessoas viram, né? Soube então que o Papa estava perto de Orvieto, ou seja, o Papa que ele já tinha encontrado, continuava hospedado numa casa próxima. Resolveu procurá-lo, confessar suas dúvidas e narrar o acontecido. De novo foi o Papa. O Papa mandou trazer à sua presença aquele corporal, daí a procissão, para verificar o que havia de verdadeiro. Depois de ter verificado o fato inegável, mandou conservar o dito corporal na Catedral de Orvieto. Então, o Papa constatou, é Jesus, é o sangue do Senhor. Entende isso? É essa obediência dele, né? Olha como que a conversão, o que a conversão faz, né? Ele precisa ouvir do Papa. O mármore sobre o qual tinham caído as gotas de sangue guardou-se religiosamente na igreja de Santa Cristina em Bolsena, onde se deu este grande milagre. Papa Nicolau V lançou a pedra fundamental de uma nova igreja, onde devia ser venerado aquele admirável corporal, que até hoje é objeto de grande devoção. Este milagre removeu os últimos obstáculos à introdução da festa de Corpus Christi, ou seja, junto com Santa Juliana, que era uma monja, que também Jesus falava com ela num sonho, né, da necessidade de uma festa. Aconteceu o milagre e aí já não tinha mais dúvida. Com o milagre, com os relatos e as cartas de Santa Juliana, aquela freira humilde, Corpus Christi, a festa, então ela é oficializada, né, pelo Papa. Então, e é muito bonito, porque é no período de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele vai, então, escrever hinos, né, a Jesus Eucarístico. Gente, que período rico esse, hein? Imagina isso, né? Pode passar. E ali o Papa, o padre, né, com o corporal, o Papa, aliás, esse é um gesto repetido até hoje, né? O Papa se prostra no genuflexório e vai adorar, vai rezar. O Papa João Paulo II, mesmo com Parkinson, passava de 3 horas a 4 horas todos os dias diante de Jesus Eucarístico. Ele passava 3 a 4 horas diante de Jesus Eucarístico, para decidir o que precisava decidir contra o Papa, né? Aqui a procissão, que é uma pintura que fica lá na capela, né? Lá em Orvieto, na Catedral de Orvieto. E ali, só para vocês terem uma noção, o mármore, que até hoje está daquele jeito ali, né? Com as gotas de sangue. O corporal lá em cima e o mármore com as gotas de sangue de Nosso Senhor. Pode passar. Porque, gente, isso é bonito também. Se é vinho, também já tinha evaporado, né? Imagina. Se é vinho, não estaria, mas também não marca vinho, não marca mármore. Isso é... No ano de 1430, em Mônaco, isso é Dijon, na França, bem rapidinho para a gente poder fechar. Uma mulher comprou de um vendedor de coisas velhas um ostensório. Ela comprou numa feira um ostensório. Só que ele continha ainda pedaços da hóstia. E aí não entenda, cada farelo é o Senhor todo, né? É o Senhor todo. Então, mas tinha ali pedaços. O que ela fez? Ela pegou uma faca e foi tirando. Quando ela enfia a faca no ostensório, o ostensório começa a sangrar. Então é como se ela estivesse esfaqueando o próprio Senhor. Começa a sangrar. A mulher perturbada foi falar com o cônego Anélon, que ficou com a hóstia, os pedaços, né, no ostensório. O Papa Eugênio IV rapidamente tomou conhecimento do episódio e quis doar a hóstia milagrosa a um duque. Oi? Entenda isso. Jesus está ali falando, né? Vamos lá. Que por sua vez doou a cidade de Gion. Então, Jesus, ele vai passando de mão em mão. Então é como se ele dissesse: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, ei. Sabemos com certeza que em 1794, a hóstia milagrosa estava na Basílica de São Miguel Arcanjo, mas no dia 9 de fevereiro daquele mesmo ano, no município de Dijon, requeriu a igreja para reergueu a igreja para consagrá-la como templo da nova seita La Raison. Então, olha só, na época da Revolução Francesa, o que acontece? Olha lá, 1794, os revolucionários invadem a igreja,
incendeiam a igreja. Eles incendeiam a igreja. Pode passar. E aí aquela hoxa, aquele ostensório, totalmente destruído na Revolução Francesa, né? Então ali é bonito, porque na hoxa, nos pedaços que ainda tinham no ostensório, a hoxa ela se completa, todos os pedaços eles se completam e formam no centro da hoxa Jesus sentado no trono, a hoxa, sentado no trono, dele saindo sangue e água e alguns símbolos da paixão do Senhor. Aqui você pode ver aqui do lado um galo, o galo, lembra do galo? Da negação de Pedro. Gente, isso olha o detalhe, né? Olha o detalhe. Ali no canto você vê o Horto das Oliveiras, eles conseguem identificar que o horto, a Catedral de Dijon, na França. Pode passar. Guadalupe, não dá tempo. Mas é bonito, assim, a gente poder, só para vocês entenderem, dá tempo? Dá? Esse próximo milagre, que vamos conhecer em 1420, ocorreu na Espanha, não é Guadalupe do México, Guadalupe na Espanha. E também envolve um padre que era tentado, olha só, mais uma vez, um sacerdote com dúvida. Durante um período ele foi duramente tentado sobre a realidade da transubstanciação. E quando celebrava a Santa Missa, no momento da consagração, olha só como que se repete, né? O Senhor é insistente. Uma nuvem cobriu o altar. Lembra de Moisés? Moisés, quando falava com o Senhor, o que acontecia com a tenda? Uma nuvem cobria a tenda de Moisés. E aí uma nuvem, você está na missa, gente, uma nuvem, vem, não é do incensário não é incenso não, uma nuvem, cobriu o altar. O padre suplicou ao Senhor que suas dúvidas fossem dissipadas. Olha isso, quando celebrava a Santa Missa, no momento da consagração, viu uma densa nuvem que baixava do alto para pousar sobre o altar. Lentamente a nuvem começou a se desfazer. A hoxa que se encontrava agora suspensa com o cálice no ar e o cálice gotejando o sangue do Senhor. Lembra um pouco o milagre da Beata Lambertina, também na Itália. Uma jovem menina, queria comungar, mas ainda não era o tempo dela. E ela fala, Jesus, eu quero você, Jesus, eu quero você. E o padre não podia dar, porque não era o tempo. Naquela época já era 9 anos de idade. E não podia, e ela, eu quero, e ela vai assistir a primeira comunhão das suas amiguinhas, ela tinha 7 anos de idade, ela vai, e ela chega lá, eu quero você, Jesus. E ela fala tanto, eu quero você, Jesus, que a Eucaristia sai da mão do padre, vai até ela, e para na frente dela. Está lá os relatos lá, da Beata Lambertina. Para na frente dela. Todo mundo. O padre não vê outra saída a não ser fazer o quê? E isso é bonito também. O padre é quem dá. Pega o Santíssimo Corpo do Senhor, coloca na boca da Beata Lambertina, jovem menina linda. Ela comunga em lágrimas, abaixa a cabecinha, encosta a cabecinha no joelho e fica ali. Passa 20 minutos, passa 30 minutos, passa 40 minutos, e a mãe Lambertina, o que aconteceu? Vamos embora. Quando vão encostar nela, ela havia morrido. Morreu de tanto amor. Uma criança que recebe Jesus com amor e morre, porque não suporta, né? Não suporta. Então o sacerdote, olha só, o sacerdote escutou uma voz, olha o Monte Tabor, amados, olha o Monte Tabor. Conclui a Santa Missa. Poxa, se eu sou o padre, claro, né? Conclui a Santa Missa e não revela por hora a ninguém o que você está vendo nesse momento. Haviam poucas pessoas, né?
Mas o milagre foi divulgado pouco depois pelos religiosos presentes. Assim, a notícia se difundiu por toda a Espanha, até chegar aos ouvidos do rei de Castela, Dom João II, e da rainha, Dona Maria de Aragão. Os reis se convertem por causa do milagre e escrevem no testamento deles: nós queremos ser enterrados ao lado do padre. Bonito, né? Então, os reis está lá hoje o túmulo, né, dos reis, ao lado do padre que presenciou esse milagre. Pode passar. Ali a hóstia suspensa, com a patena, né? O cálice, na gravura, ele não está suspenso, mas é só para você ter uma noção, né? E ali alguns presentes também viram a figura do próprio Senhor. Em alguns milagres eucarísticos, é bonito ver, depois vocês vão estudar com mais calma, que eu tenho certeza que esse tema vai, né, despertar isso em vocês. Alguns viram o menino Jesus dançando no altar. Um milagre eucarístico, Jesus dançando no altar. Imagina isso, né? Eu fui pesquisar e eu perguntei, gente, mas essa hóstia sangra, é o corpo glorioso do Senhor ou é o corpo da paixão do Senhor na cruz? E é bonito isso, porque é um mistério, né? O mesmo Cristo que mostra as chagas a Tomé e fala: Tomé, bota a mão aqui. É o Cristo da cruz? É o Cristo da manjedoura? É o Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Pode passar. Não vai dar tempo. Cena não dá tempo, pode passar. É uma pena, porque cena, deixa aí. Cena pode passar. Aí. Cena é muito bonito isso, porque as hóstias, elas não sangram, elas não flutuam, elas simplesmente não apodrecem. Elas não apodrecem. Então são 21 partículas, e realizou-se, né, várias pesquisas ali, né? A última foi em 1914. São João Paulo II, no ano de 1980, ele visita a capela, a igreja no Milagre de Siena, e diz: não de fato, não tem como, né, não se emocionar e não adorar o Senhor. E essa visita do Papa ao Milagre de Siena também tornou-se uma atitude já oficial. Os papas fazem isso todos os anos. Pode passar. Pode passar. Essa é uma igreja que pega fogo, né, e só o ostensório que fica, que permanece. Pode passar. Para fechar nossa palestra, se der tempo, alguma pergunta, creio eu, não sei se vai dar tempo. O anjo de Portugal, que é o anjo de Fátima, que nós estamos no mês de maio, é bonito, ele aparece com a Sagrada Eucaristia na mão, chamado anjo da paz, né? O anjo de Fátima, o anjo da paz. Quando ele aparece com a Eucaristia na mão, ele diz aos 3 pastores, né, adorai o Senhor, e ele ensina 2 orações, uma delas a gente repete, que é essa aí, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Agora você já sabe, quando você rezar essa oração, você está rezando a oração de um anjo que ensinou, né? Meu Deus, eu creio, adoro. No momento do santo, é o Senhor Deus do universo. Imagine o teto da igreja se abrindo, os anjos, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, né? Seu anjo da guarda, Hosana. E você lá mortinho, né? Hosana. Seu anjo, Hosana. Os anjos em volta, imagina isso. O inferno tremendo, né? Porque o inferno treme durante a missa. Pode passar. Tem esse monumento lá em Fátima, na Iria, os 3 pastorinhos. A Lúcia, a última, né, dos 3 que faleceu, ela tem todos os relatos, até as feições do anjo, ela vai dizer como era o cabelo do anjo, né? É um negócio muito bonito. A canonização de Francisco e Jacinta, um dos, né, itens que foram levados em conta dentro desse processo de canonização é esse diálogo com o anjo e essa adoração a Jesus Eucarístico. Vou te passar. Por fim, quando Jesus
não se manifesta na Sagrada Comunhão, ele se manifesta também na carne de seus sacerdotes. E não só de sacerdotes, porque outras pessoas receberam os sagrados estigmas do Senhor. Aqui, Padre Pio, como dizia no início, é milagre eucarístico vivo. 51 anos chagado. Ele celebrava a missa, escorria sangue das chagas dele, né? E caía sobre o altar. Era sangue dele, mas é como se ele se unisse ao sacrifício do Senhor. E era como não, ele se unia. Porque ele recebeu chagas no peito, chagas no pé, então ele chegava rastejando para celebrar a Santa Missa, com o pé doendo, e as pessoas em volta diziam que ele, nesse momento ele chorava, mas chorava de alegria, por poder estar sendo crucificado junto com Jesus durante a missa. Depois você procura lá a missa segundo o Padre Pio, para você poder pensar um pouquinho. Mantenha-se sempre ao lado da Igreja Católica. Só ela pode lhe dar a paz verdadeira, posto que só ela possui Jesus no Santíssimo Sacramento, verdadeiro príncipe da paz. Paz sem Jesus Eucarístico não existe. Você pode ter um alívio, né, suave, paz só com Jesus Eucarístico. Acho que acabou, né? Ali é um quadro para a gente poder pensar. Jesus é este que se coloca. É a imagem do pelicano também. Já viram o pelicano? Em algumas panos, agora não é pano, gente. O padre vai bater em mim. Rodrigo, fala para mim. O que é usado no altar corporal tem um nome. Corporal, as alfaias. Mas tem um outro nome, as sagradas, enfim, tem um outro nome, fugiu agora. Tudo isso, muitas vezes, é bordado como os vitrais, como catequese, e alguns deles você vai ver o pelicano é uma ave, que quando ela não tem o que dar para seus filhos, o que ela faz? Ela mesma se fere e dá a carne dela para os filhotes. Então, ela se fere e dá. Então, quando falta comida, ela se fere e dá. Então, é por isso que São Tomás de Aquino vai dizer, vai falar de Jesus, né? Eterno pelicano. Jesus, ele compara Jesus ao pelicano, né? Que se corta, que se rasga, se dá para que a gente possa se alimentar. Verbum carum factum est, verbum panis factum est. Adore Jesus na Eucaristia, como se fosse o último dia nessa terra, porque, como diz Santa Gema, olha só, a Eucaristia é o caminho para o céu. Não existe riqueza maior nem melhor que a Eucaristia. Se quero ganhar a minha vida no céu, é preciso comungá-lo na terra. O céu começa aqui, a cada Santa Missa. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.